Olá pessoal, tudo bem com vocês? Nesse vídeo eu vou falar sobre 7 peixes que vivem em água com pH ácido. O primeiro peixe da lista é um peixe chamado lápis-anão. Como vocês podem ver na imagem, é um peixe muito top, tá? É um peixe que ele gosta de água com temperatura de 24 a 28 graus, tá? O pH 5.0, pH ácido, a 7.0, que é um pH neutro, certo? Só que esse peixe ele prefere, né, o pH levemente ácido, então não pode ser muito ácido, e menos abaixo de 5, tá? A dureza da água vai de 1 a 8, né, que é uma água mole a levemente moderada, tá bom? É um peixe que precisa de aquário com no mínimo 40 litros. E é bom que você tenha um aquário plantado, ele vai gostar mais, certo? Se não tiver, ok, certo? É um peixe que ele gosta de viver ali em grupos. Então o ideal é você mantê-los em pelo menos 8 exemplares, tá? Você pode escolher entre 8 a 12 ou você pode colocar um pouquinho mais, certo? Em relação ao comportamento dele, é um peixe muito pacífico, é um peixe tímido. E quando ele está em cardume, geralmente ele fica mais ativo. Ele pode viver de 3 a 5 anos e chegar a 3,5 centímetros, tá? Em relação à reprodução, é um peixe que ele é ovíparo, então ele vai ali desovar nas folhas de plantas no aquário, por exemplo, e vai deixar os filhotes nascer e seguir a vida deles, certo? Ele não tem aquele cuidado como o peixe osca, né? Em relação à alimentação, é um peixe onívoro, ele vai aceitar ali ração em flocos específica, mas também vai aceitar ali artêmia, certo? Microvermes e assim por diante, ok? Em relação ao tipo de aquário, né, para esse peixe é ideal aquário plantado, né, com folhas secas, por exemplo, né, a iluminação suave e o substrato ali macio, ok? O segundo peixe é chamado de peixe coridora. Esse tipo de peixe ele tem uma adaptação muito interessante. É uma adaptação que permite a ele absorver oxigênio diretamente do ar. Como assim? Ele vai até a superfície da água e respira o ar atmosférico. Por isso que às vezes a pessoa, né, vê esse peixe indo até a superfície para respirar, certo? Ele gosta de viver em grupos. E esse peixe ele é bem resistente e é ideal para quem está iniciando ali no aquarismo. Outra coisa também é que esse peixe ele gosta de revirar o substrato em busca de restos de alimentos, certo? Então a gente pode chamar ele de faxineiro, né? Só que assim, ele não deve ser mantido apenas para limpar o aquário, né? Porque ele não vai fazer isso, ele não vai limpar como a gente limpa, né? Ele vai apenas comer ali o restinho de ração que ficar no substrato, né? E esse peixe pode chegar a de 5 a 7 centímetros e viver de 5 a 10 anos, certo? É importante você colocar de 5 a 6 exemplares no aquário, porque ele gosta de viver em grupos, ele sente mais à vontade e vai viver bem melhor do que se você colocar apenas um único peixe. É bem pacífico, né? É ideal para aquários comunitários. É importante colocá-lo no aquário de no mínimo 60 litros, certo? E em relação à temperatura, ele gosta de temperatura de 24 a 28 graus, temperatura da água, e pH 6.0, né, levemente ácido, a 7.5, né? Em relação à dureza, vai de 2 a 15, né, que é a quantidade de minerais presentes na água. E o substrato precisa ser macio, né, uma areia fina, por exemplo, porque ele gosta de ficar ali no substrato. Se for pontiagudo, ele vai acabar se machucando. Em relação à alimentação, é um peixe onívoro, ele gosta de ração de fundo, né, mas também ele gosta de alimentos vivos ou congelados, tá bom? O terceiro peixe é o apistograma. Como vocês podem ver na imagem, é um peixe que ele é bem colorido. É um peixe que ele geralmente chega a 7 centímetros e pode viver 3 a 5 anos, certo?
tem vários tipos de apistograma. As informações que eu vou passar aqui desse peixe é no geral, certo? Aí se você for comprar um tipo específico, aí você pesquisa aquela informação específica, né, dessa espécie de peixe. Ele pode viver de 3 a 5 anos, certo? Tem alguns que chegam a 10 anos. É um peixe que ele é agressivo, é um peixe territorial, certo? O aquário mínimo você pode ter ali de 54 litros, se for um casal, certo? Mas quanto maior for o aquário, sempre é melhor. E a temperatura varia entre 23 a 30 graus, dependendo, né, do tipo de apistograma. E o pH vai do ácido até o neutro, ou seja, entre 5 e 7.0, ok? Em relação à dureza, no geral, ela fica entre 1 e 12, né? Que é uma água mole a levemente moderada, né? O quarto peixe é o peixe ramirez, né? É um peixe que ele pode chegar a 7 centímetros e viver até 5 anos. É um peixe que ele geralmente ele é pacífico, né? Bem tímido. Como vocês podem ver na imagem, é um peixe bem colorido, né? E é um peixe pequeno, ok? Eles podem ser territorialistas quando estão em época de reprodução, ok? Eles vivem em água com pH de 5 a 6.5, né? Mas alguns podem viver no pH neutro, ok? Temperatura de 25 a 29 graus e dureza pode ir de 5 a 12, ok? Em relação ao tamanho de aquário, eu falei que era 60 litros, porém, a gente sabe que, né, não vamos colocar apenas um único ramirez. Aí, dependendo do tanto de ramirez que você colocar, o aquário pode chegar a 90, 100 litros ou até mais, certo? Dependendo da configuração do aquário, do que você vai colocar. Se vai colocar plantas, troncos, pedras, para o animal se sentir mais confortável, né? Porque o ambiente vai ficar semelhante aonde ele vive, ok? Em relação à alimentação, é um peixe que é onívoro, então ele vai aceitar ali artêmia, alguns vermes, ele pode pegar também ração em flocos. Em relação à decoração do aquário, é bom que o substrato seja fino, né? Seja substrato macio. Você pode colocar troncos, rochas. Em relação às plantas, você pode montar ali um aquário plantado denso, porém com áreas abertas para que o peixe consiga nadar livremente. E nas plantas o peixe provavelmente vai fazer ali as suas toquinhas, onde ele, se tiver um casal e as condições ideais, pode reproduzir. O quinto peixe é o tetra neon. É um peixe que ele é bem pequeno, chega no máximo 4 centímetros, porém ele vive bastante tempo, pode chegar até 10 anos. E é um peixe pacífico e ele é ideal para aquários comunitários. E como vocês podem ver a coloração dele, é um peixe bem colorido, um peixe chamativo, né? E é um peixe que ele gosta de viver em grupos. Portanto, é interessante você colocar no mínimo 6 exemplares, tá? Quanto maior a quantidade desse peixinho no aquário, mais bonito fica o cardume, né? E aí seu aquário comunitário vai ficar mais interessante. Em relação à temperatura da água, é de 22 a 26 graus, né? E o pH que a espécie gosta vai de 6.0 a 7, ou seja, levemente ácido a neutro, tá? Dureza de 1 a 10, né? E o aquário mínimo, né? Como temos um peixe de cardume, é no mínimo 50 litros. Porém, quanto maior a quantidade de peixes, maior vai ser o aquário, certo? Em relação à alimentação, é um peixe onívoro. Ele vai aceitar alimentos secos, alimentos vivos, como artêmia, e também alimentos congelados. Lembrando que todos os peixes que eu falei aqui, se você for montar um aquário comunitário, o aquário precisa ser bem maior do que o aquário mínimo para a espécie que eu mencionei aqui nos vídeos, tá? O sexto peixe é o tetra borboleta, né? Como vocês podem ver na imagem, é um peixe que aparentemente ele parece uma borboleta mesmo, né? Tem uma barriga muito grande e é um peixe que ele
pode chegar a 4,5 centímetros, então é um peixe bem pequeno. Ele gosta de águas com temperatura de 22 a 28 graus, dureza 2 a 20, ou seja, água mole a uma água dura, né? No caso, o pH vai de 6,0 a 7,6, levemente alcalino, levemente ácido. Ele pode viver 5 anos. Se for colocado em aquário com as condições ideais, né, de alimentação, de parâmetros da água, tamanho de aquário e assim por diante, certo? É um peixe que é bem pacífico, ele gosta de cardumes, né, é um peixe bem ativo e agitado. Por gostar de viver em cardume, é interessante você colocar de 8 a 10 exemplares, né, da espécie, no mínimo, em um aquário. É um peixe que ele gosta de aquário, no mínimo, 60 litros, certo? Com plantas, bastante espaço para ele nadar ali. É claro que quanto mais peixinhos você colocar, maior tem que ser o aquário, certo? E se for montar um aquário comunitário, aí vai ser um aquário bem maior também. Em relação à alimentação, é outro peixe onívoro, ou seja, vai comer vermes, crustáceos, insetos, e também come aquela raçãozinha seca em flocos, certo? Alimentos vivos. O último peixe da lista é o acaradisco. Como vocês podem ver, é um peixe bem colorido, né? Na minha opinião, é um peixe que parece meio com um disco. Talvez seja por isso que o nome é acaradisco, certo? É um peixe que ele pode viver até 18 anos, dependendo das condições que você colocar no aquário, certo? É um peixe amazônico, né? Geralmente você encontra ali ele no Rio Negro e Rio Amazonas, certo? Ele pode chegar a 20 centímetros, porém tem alguns que chegam a 25 centímetros, então o peixe fica meio grande. Em relação ao seu temperamento, no geral ele é pacífico, né? Porém, em época de reprodução, eles costumam ser agressivos, né? É um peixe que ele tem que viver em grupo, de no mínimo 5 exemplares, porque se colocar ele sozinho, provavelmente ele vai acabar morrendo. É um peixe que ele é bem sensível a mudanças de parâmetros, como temperatura, pH, né? E também a quantidade de peixinhos ali da mesma espécie que vivem em um aquário. Geralmente, quando você coloca ele com um ou dois, eles não vivem muito tempo, a não ser que seja um casal ali de dois, né, por exemplo, e você coloca para ele se reproduzir, por exemplo, certo? Em relação ao pH, vai de 5,5 a 7. O ideal é de 6,0, levemente ácido, a 6,5, certo? Em relação à temperatura, vai de 26 a 29 graus, né? E a dureza vai de 1 a 4, né? Uma água bem mole. Em relação ao tamanho mínimo de aquário, é 200 litros. Em relação ao substrato, né? O substrato pode ser arenoso, você pode colocar ali raízes ou troncos, né? Plantas, certo? Para que o peixe ali se sinta como se estivesse no ambiente dele natural e possa viver melhor, tá? Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou do vídeo, deixa o like, se inscreva no canal se não for inscrito e até o próximo vídeo.